Bom, nós terminamos a nossa última exposição acerca de diaconia com uma frase. E se você se lembra dessa frase, a frase dizia assim: permanecer na doutrina envolve o envolvimento da mente, o envolvimento do coração e o envolvimento das mãos. E eu queria começar essa aula trazendo uma nova frase que diz assim: a igreja não precisa de espectadores passivos, mas sim de atores ativos, atores que sigam direções doutrinárias. E hoje, com a temática ortopraxia diaconal, nós queremos trazer o entendimento de vocês de como a compreensão da doutrina correta nos leva a uma prática correta. E eu vou pedir agora que você curve a sua cabeça para estarmos orando e iniciando a nossa aula. Pai, nós louvamos o Teu nome nessa manhã e pedimos que o Espírito Santo esteja presente, Senhor, nos ensinando essas verdades sobre diaconia, aplicando elas em nossos corações, nos dando entendimento, Senhor, para poder aplicar também essa realidade da diaconia. Senhor, esteja presente, Senhor, conduza-nos. Que o Senhor faça de nós, por meio do ensino da Tua Palavra, servos diligentes, servos que se dedicam, Senhor, servos fiéis ao Seu santo nome. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos esclareça as verdades que são necessárias aqui, Senhor, o bom andamento da igreja para a Sua glória. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nós vimos que a doutrina, ela não é uma questão meramente intelectual, mas a doutrina é uma questão de formação, de transformação e de encenação. De formação porque diz respeito à forma, diz respeito ao modelo, diz respeito ao conteúdo. De transformação porque ela destrói todo o pensamento equivocado acerca de determinadas atitudes que nós temos. E de encenação porque ela diz respeito ao hábito do coração que nos leva a uma prática. Então a doutrina, ela é uma questão de formação, ela é uma questão de transformação e uma questão de encenação. Ela forma, ela dá o modelo, ela transforma, derruba as nossas compreensões equivocadas e ela também atinge o nosso coração de tal forma que resulta em uma ação. Nós vamos dar continuidade acerca do que nós vimos nos domingos que passaram sobre diaconia. As outras falas que nós tivemos aqui acerca desse tema foram falas com um caráter expositivo, ou seja, foram falas que não permitiram aos irmãos colocação. Mas diferente daquelas exposições, essas aulas eu conto com a participação de vocês, eu conto com as perguntas de vocês, eu conto com a forma com que vocês pegam o que vocês estão entendendo e perguntam de que maneira eu aplico isso na minha igreja local. Então eu vou precisar que nessa aula vocês participem ativamente muito mais do que participaram na última. Tudo bem? É uma aula. Nós vimos a diaconia no Novo Testamento e vimos que a diaconia ela possui diversas flexões. Nós vimos que nós temos um ofício diaconal, nós vimos que Jesus, ele atua como um diácono, nós vimos que em determinados momentos os apóstolos diaconizaram. E nós vimos que a palavra diaconia, ela possui não um significado apenas, mas dois significados. A diaconia, ela se refere ao ofício em que homens são instituídos, em que homens são reconhecidos como cheios do Espírito Santo, homens cheios de sabedoria e que possuem o caráter aprovado e, portanto, promovem a unidade da igreja. E vimos a diaconia também quanto a um serviço que está atrelado à vida cristã. Então, a diaconia ela não é meramente um ofício e ela também se coloca na disposição de que nós todos devemos ser diáconos numa igreja local. Tudo bem? Ficou clara essa compreensão? Agora a gente vai explorar com Adonias
um pouco acerca das características desse diácono. Eu vou falar de certos pontos aqui, não que já não tenha sido dito anteriormente, só que eu gostaria de dar um certo aprofundamento na compreensão deles. Então, quando a gente olha lá em Atos capítulo 6, verso 3, vocês não precisam abrir a Bíblia, mas só que fiquem atentos na leitura, por favor, é dito o seguinte: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Eu gostaria de aprofundar um pouco nossa compreensão acerca da palavra cheios do Espírito, por um pequeno momento. E eu vou tentar colocar de modo prático, para nós aqui conseguirmos entender o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Para que assim então a gente tenha critérios apropriados para avaliar alguém cheio do Espírito Santo, para que isso venha apontar, ou melhor, direcionar nosso entendimento acerca do que é essa qualificação. Ficou claro? Então, lá em Efésios, capítulo 5, verso 21, você tem o apóstolo Paulo dizendo para que os cristãos se encham do Espírito Santo. Vocês lembram dessa fala de Paulo? Então, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando a gente olha para a epístola de Colossenses, que é uma epístola considerada uma epístola irmã de Efésios, você tem uma expressão parecida, só que Paulo coloca as palavras de um modo um pouco diferente. Então, Colossenses capítulo 3, verso 16, Paulo vai usar expressões parecidas, só que com um ponto diferencial, só que acaba apontando na mesma direção. Então, Colossenses capítulo 3, verso 16, Paulo diz algo interessante: habite ricamente a palavra de Deus em vós, no lugar de encher-vos do Espírito Santo. Quando a gente compara os dois textos, é muito parecido. O modo pelo qual o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos ter a palavra de Cristo habitando ricamente em nós, é o mesmo modo pelo qual buscamos ser cheios do Espírito Santo. Então, estabelecendo uma conclusão lógica, aí em relação a isso, a gente tem o entendimento de que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa enriquecida com as palavras de Jesus Cristo. E uma pessoa enriquecida com as palavras de Jesus Cristo é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Só que pode ter algumas objeções em relação a isso. Vocês podem pensar, então todo mundo que entende muito de Bíblia e teologia é cheio do Espírito Santo. De forma alguma, não estou dizendo isso. Mas só que não há uma pessoa que seja cheia do Espírito Santo e não seja enriquecida com as palavras de Cristo e a compreenda profundamente. Todo mundo que na Escritura é cheio do Espírito Santo são pessoas dotadas de entendimento bíblico com profundidade. São pessoas capazes de discernir as coisas a partir da Escritura. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, de que o homem espiritual, ou seja, o que significa o homem espiritual naquela expressão ali? É o homem cheio do Espírito Santo. A palavra espiritual e cheio do Espírito Santo tem um significado equivalente no Novo Testamento. De forma que a palavra espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo, às vezes são a mesma palavra, só que os tradutores colocaram de modo diferente. No grego não é exatamente dessa forma. Então, Paulo diz que o homem cheio do Espírito Santo, espiritual, em 1 Coríntios 2, verso 14, ele é um homem que discerne as coisas com maturidade. Então, entende qual é a conclusão lógica da coisa? Ou seja, homens cheios do Espírito Santo são todos, naturalmente, homens capazes de entender a Escritura, que entendem bem a Bíblia, são enriquecidos com a doutrina e, diferente de homens que apenas conhecem a doutrina, homens cheios do Espírito Santo, eles têm uma certa harmonia em como eles vivem e o que eles entendem acerca da doutrina. Então, a doutrina é algo vivo na sua vida, tanto no que diz respeito ao entendimento, como no que diz respeito à prática. Não que seja um homem perfeito, só que é um homem que alinha essas duas coisas. Para que fique claro esse ponto, é interessante que a Bíblia faz questão de dizer para nós quais são as características de um diácono. E ela faz questão mesmo, não apenas em qualificações descritas, mas ela faz questão no sentido de apontar paradigmas de diaconia. Então, quando você chega no capítulo 7 de Atos, você tem Estevão, o diácono eleito. E quando você chega no capítulo 8 de Atos, você tem Filipe, o diácono eleito. E ambos estão numa situação muitíssimo interessante aqui. Você tem Estevão, no capítulo 7 de Atos, fazendo uma exposição pormenorizada da Escritura de modo sistemático, debatendo com autoridades religiosas da época. Entende a profundidade disso? Então você tem Estevão, que era um diácono, um homem cheio de Espírito Santo, falando de Escritura como se fosse um doutor da lei, debatendo contra os doutores da lei, homens que eram de conhecimento especializado, para vocês verem. Então, o que caracteriza o Estevão como um homem cheio de Espírito Santo é um homem hábil na Escritura. E o texto vai dizer que por conta desse poder do Espírito Santo presente em sua vida e dessa capacitação escriturística dele, os doutores da lei não poderiam resistir à sabedoria de Estevão.
Então, uma coisa interessante aqui, eu poderia dizer que de alguma forma Estevão é um teólogo sistemático, porque ele vai fazendo apontamentos de doutrina com base em todo o Antigo Testamento, e vai descrevendo ele tudo com bastante profundidade, e chega a uma conclusão interessantíssima aqui. Eu não vou fazer a leitura porque é muito grande, mas vocês entendem, então, que um diácono aqui era um homem da palavra também, e que isso é uma das coisas que o qualifica. Eu não estou necessariamente dizendo que ele é um homem que tem a responsabilidade e incumbência de ensinar, porque isso é uma característica própria do presbítero. Só que ele é um homem também capaz de ensinar e é um homem que também conhece bem as Escrituras. Ainda que a Escritura não exija dele a didática para o ensino ou a humilha para o ensino, a Escritura exige dele que ele seja um homem da palavra sim. Exige dele que ele seja um homem enriquecido com a Escritura sim. E quando a gente chega no capítulo 8 de Atos, é interessantíssimo também, porque o Espírito Santo conduz o Filipe, o diácono, a evangelizar um etíope, eunuco. E ele chega para esse cara, e esse cara está lendo uma passagem de Isaías 53, e ele pergunta a esse cara o seguinte, que ele está ouvindo a leitura do cara: você entende o que você lê? E é interessante que essa pergunta de Filipe foi inspirar um dos livros mais sensacionais sobre a hermenêutica do nosso tempo, Quem Entende o que Lês, do Gordon Fee. Entende? Então é interessante que Filipe chega para aquele homem, e se Estevão é um teólogo sistemático, Filipe é um exegeta. E Filipe interpreta aquele texto para o eunuco e diz qual é o significado daquele texto para o eunuco. Então entende que ambos, sendo diácono, com parâmetros apontados pela Escritura, são homens que entendem bem da Bíblia. Como é que isso ficaria para a gente palpável no sentido prático? Digamos assim, a gente está com o papelzinho lá, vendo quem a gente vai escolher como diácono, quem seriam os homens aptos como diácono, assim, na Bíblia. Seria basicamente a gente pensar o seguinte: cara, quem é que mais entende de Bíblia da igreja? Deixa eu pensar aqui. Quem são os caras assim que tanto entendem de Bíblia como também procuram viver a Bíblia? Seria pensar desse modo quando pensar em qualificações de um diácono. Entende isso? Não sei se ficou claro isso. Então, é pensar a partir de homens que buscam entender a Bíblia realmente, são aptos para poder ensiná-la, não no sentido de exigência e responsabilidade, mas só que são homens que conhecem bem a Escritura e são homens também que harmonizam a Escritura com a sua própria vida, nesse sentido. Nós vimos em João capítulo 13 a atitude servil e amorosa e diaconal de Jesus. E nós tomamos aquela atitude, né, na mesa, na última ceia, como uma atitude que precisa corresponder com a nossa vida prática. E nós vimos nessa atitude a revelação do amor de Deus. Deus é amor. E aí eu queria que você abrisse comigo em João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 13. Se alguém, por gentileza, puder ler. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Deus é amor. Isso é, o amor de Deus é visto em uma eterna renúncia pessoal e de comunicação voltada para a comunhão. Ninguém tem maior amor do que esse. Ele dá a sua vida pelos seus amigos. O objetivo do amor, o objetivo do serviço visa a comunhão, visa a unidade do corpo. Em João capítulo 17, se você puder ir até lá, Jesus, no versículo 11, ele está fazendo uma oração. E ele pede para que o Pai guarde os eleitos que o Pai mesmo o dera, para que eles sejam um, assim como ele é um com o Pai. E o que a gente tem aqui nessa passagem? De que o objetivo do amor visa a unidade do corpo. Por isso o diácono, ele não é alguém que meramente serve a igreja. Ele é alguém que também promove a unidade do corpo. Ele é alguém que, através de suas renúncias pessoais, visa a unidade da igreja. E como nós podemos trazer isso de aplicação para o nosso contexto de igreja local? Nós precisamos renunciar, à semelhança do grande exemplo, que é Jesus Cristo, às nossas questões pessoais para servir a igreja. Isso significa
que a renúncia na vida cristã, ela não se resume apenas em questões negativas, do tipo, agora que eu sou convertido, agora que eu sou um filho da luz, agora que eu ando na luz, eu renuncio certas práticas das trevas. Então, eu deixo de consumir pornografia, eu deixo de ser avarento, eu deixo de ser covarde, eu deixo de consumir materiais ruins e agora eu passo a consumir coisas boas. Sim, sim, sim. A renúncia cristã, ela diz respeito a deixar as coisas das trevas e andar na luz. Mas também a renúncia cristã envolve deixar de fazer certas coisas que são boas em prol da unidade da igreja. O que eu estou querendo dizer aqui? Quando Jesus estabelece, lá em Mateus, o custo do seu discipulado, ele estabelece um custo que não apenas se abdica de coisas ruins, de obras das trevas, mas também que se abdica de coisas boas. Jesus disse que aquele que quiser ser o discípulo não pode amar o seu pai e sua mãe mais do que ama ele. Jesus disse ali, trazendo uma paráfrase, de que não é ruim amar o seu pai e sua mãe, mas que para andar com ele é necessário amar mais a ele do que amar seu pai e sua mãe. O que eu estou querendo trazer aqui para a nossa aplicação de igreja local? Nós devemos abrir mão de certas coisas que são boas, como, por exemplo, estar com a nossa família. É algo ruim? Não. Devemos abrir mão de ter as melhores notas na faculdade. É algo ruim? Não. Mas tudo isso com a consciência que o amor é um ato servil. Que o amor abdica não apenas das obras das trevas, mas também de obras boas em prol da unidade. Porque o padrão, aquilo que estabelece para nós como o motivo é a doutrina. E a doutrina diz que a nossa família não são aqueles que são parentes diretos, não são aqueles que não são nossos pais e nossas mães, mas sim a nossa igreja local. A sua igreja local precisa ser vista como a sua família e, portanto, a sua prioridade. O seu trabalho é algo ruim? Não, mas ele não é a sua prioridade. A sua faculdade é algo ruim? De jeito nenhum, mas ele também não é a sua prioridade. Por isso a sua atitude em servir essa igreja, a igreja do discipulado cristão, ela não pode se resumir nas sobras que você deixa das suas atividades boas. Afinal, estou fazendo minha faculdade para glória de Deus. Eu estou com a minha família para glória de Deus. Então, nessas justificativas que às vezes a gente toma, a gente acaba não renunciando da maneira correta porque não entendemos qual é a nossa obrigação enquanto ofício direto. Nós possuímos obrigações enquanto servos de Cristo. E essas obrigações dizem respeito ao serviço diaconal na sua igreja local. Então a sua desculpa não pode ser uma desculpa plausível. Ah, não, eu vou estar com a minha família. Ah, não, eu vou precisar estar em determinado trabalho da faculdade. Ah, não, eu vou precisar estar nesse período cansado. Afinal, eu trabalhei o dia inteiro. Poxa, vir direto para cá para ajudar numa atividade como a limpeza ou vir para ajudar numa atividade como o ensino é algo que vai me deixar mais desgastado. Eu trabalhei o dia todo. Sabe, não consegue me compreender? Essas desculpas não podem fazer parte do caráter, não podem fazer parte da característica daquele que quer servir a igreja. Família, coisas boas, trabalho, coisas boas, faculdade são coisas boas, mas não podem ser premissas e justificativas para eu não estar servindo como escravo da igreja. O escravo, enquanto o seu período de atuação, ele não tem descanso enquanto todo o trabalho não está feito. Isso significa que a sua atuação ela não se resume à sexta-feira, ou ao sábado, ou ao dia da limpeza. A sua atuação é uma atuação, eu diria que integral. Ela está relacionada a todos os momentos da sua atuação na igreja. Você não está sendo um diácono apenas quando você coloca a mesa do café aqui.
Você não está sendo um diácono apenas quando você pega na vassoura. Você está sendo um diácono quando você faz todas essas coisas, abdicando de coisas boas que você poderia estar fazendo, mas você diz: o meu amor por essa igreja, o meu cuidado por essa igreja é maior, e por isso eu abro mão do meu conforto, eu abro mão do meu descanso, eu abro mão de poder estar numa festa familiar, eu abro mão de poder estar numa festa de trabalho para estar aqui na minha igreja local, porque eu desejo ardentemente cuidar dessa igreja. Vocês conseguem compreender que é muito diferente do... Eu deixei de ir numa festa de amigos e eu deixei de ir numa festa familiar. A festa familiar parece ser uma justificativa muito plausível e boa. Mas o meu amor por essa igreja, o meu amor pela igreja local, ele é maior que ao olhar para minha família e ao olhar para vocês aqui, eu os reconheço como minha família. Então eu reconheço que o meu compromisso está aqui antes de estar lá. Compreenderam? De que as justificativas, por mais que sejam boas e plausíveis, não podem ser justificativas para um escravo. Elas não podem ser premissas que estão na boca de um escravo. Um escravo é escravo integralmente. Ele está todo o tempo a serviço da igreja. Qual é a relação prática entre a renúncia pessoal e a unidade da igreja? No que como a renúncia ela acaba convergindo para a unidade da igreja? Qual é a relação prática nisso? Vamos lá. Acredito que unidade, além de questões talvez abstratas e subjetivas, ou apenas fundamentos teóricos em relação a isso, também tem a ver com ajuntamento, de alguma forma. Então, quando eu olho para o Antigo Testamento, havia momentos onde que o exército de Israel era chamado como um só homem, entende? Então, dizem o texto bíblico no Antigo Testamento, diversas vezes diz de que Israel se reuniu como um só homem, e falando acerca das 12 tribos de toda a sua população. Ou seja, Israel estava ajuntado, por assim dizer, assim essa expressão existe. O Israel estava congregado junto com um fim, com uma finalidade. E eles estavam fazendo isso em guerra, ou seja, teria perda de vida, haveria possibilidade de morte ou algo do tipo. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a unidade, o ajuntamento e congregar-se para ter um fim último, existe um certo nível de renúncia ao sacrifício de mim mesmo contra minhas próprias demandas pessoais. Não significa abrir mão delas, mas às vezes significa perder uma noite sem dormir, como eu faço várias vezes, ou para poder montar um estudo bíblico, ou para poder fazer o estudo da faculdade, porque você teve que ir para a limpeza na sexta-feira. Sabe? Entende o que eu estou querendo dizer? Basicamente, então, congregar-se tendo um fim último em benefício da causa de Cristo por meio da igreja, às vezes exige que as suas causas pessoais não sejam priorizadas, mas sejam colocadas de lado para que se possa cumprir essa questão e ser dada atenção a ela posteriormente. Entende o que eu estou querendo dizer? Uma aplicação prática que a gente pode ver acerca disso primeiro eu tenho que entender de que forma eu tenho servido a igreja. Eu tenho servido a igreja no louvor? Eu tenho servido a igreja na limpeza? Eu tenho servido a igreja no lanche? Eu tenho servido a igreja no ensino? Entendi como eu sirvo a igreja. Beleza. De que forma esse serviço pode ser feito excelentemente? Então, se eu sirvo no louvor, a minha renúncia pessoal vai ser para o aprimoramento do instrumento, vai ser para o aprimoramento do canto, vai ser para a dedicação naquilo que eu estou servindo e, através desse serviço, eu possa servir a igreja de Cristo com excelência. Se eu sou alguém que serve no ensino, eu preciso me dedicar aos aspectos que tangem ao ensino para que, quando eu for servir no ensino, eu sirva de maneira excelente. Assim como a limpeza, assim como um lanche. Conseguiram compreender? Que a natureza do serviço, ela precisa ser atrelada com a renúncia pessoal, ela não pode ser os restos dos nossos descansos. Depois que eu trabalhei, descansei, agora eu vou servir a igreja. Não. A renúncia, ela se comporta com um tempo que você não tem. Desculpa, deixa eu só ser chata de novo. Então, é só uma dúvida mesmo.
Então, a falta de renúncia pessoal da igreja como unidade, ela pode causar divisão nesse sentido, do qual as pessoas vivem as suas vidas e não há unidade na igreja, é basicamente isso? Certamente. Sim, e Sim, é objetivo. além de causar divisão, ela pode acabar causando um sobrepeso em determinado irmão. Porque quando eu deixo de cumprir a minha função, quando o meu braço deixa de cumprir a função dele, o braço direito, o braço esquerdo acaba sendo utilizado muito mais. E aí nós temos um sobrepeso num irmão que você olha e fala assim, cara, eu amo esse irmão. Se você o ama, prove esse amor atuando e ajudando ele a servir a igreja. Por isso que quando nós observarmos irmãos atuando, desde que seja no lanche até o ensino, esses irmãos precisam de ajuda, precisam do nosso empenho diaconal para que eles não sejam sobrecarregados. Porque se nós o amamos e o temos como família, a gente não vai ficar numa posição confortável enquanto o irmão está se sacrificando para nos servir. Esse é o entendimento do discípulo. Esse é o entendimento daquele que quer servir. Entende? Você queria falar alguma coisa? Perfeito. Isso é só colocar uma questão aqui, que é comum no Novo Testamento o sacrifício a favor da igreja, a aflição pela igreja. Paulo vai dizer em Colossenses 24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, ou seja, os colossos, e preenche o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Logo depois, no próximo verso, o apóstolo Paulo vai dizer que faz isso dando cumprimento ao ministério que ele recebeu de Cristo, ou seja, a exposição da palavra. Então, seguinte, nós recebemos atribuições dentro do contexto da igreja. Talvez, como isso se aplica, essa fala de Paulo se aplica a nós, é como a Tamires colocou aqui, da gente realmente sacrificar por aquilo que nós recebemos da igreja e em favor dela. Então, se eu tenho dado por Deus a responsabilidade de conduzir uma pessoa, então eu farei isso me sacrificando em favor dessa pessoa. Então, se eu recebi da parte de Deus, como o André, por exemplo, recebeu o objetivo da parte de Deus dentro do contexto da igreja, de expor a palavra, então ele fará isso dando tudo de si mesmo, sacrificando em favor da igreja, ainda que seja difícil e pesado, importante para si mesmo. Ou seja, as questões de limpeza aqui da igreja, nós daremos nosso sangue em favor disso, porque nós vivemos em função da igreja. De alguma forma, irmão, viver para Cristo e viver para a igreja, às vezes é equivalente. O modo pelo qual nós servimos a igreja se traduz no serviço horizontal, no serviço aos irmãos, no serviço às necessidades eclesiásticas, de modo geral. Então, comparem essa palavra de Paulo em Colossenses com a palavra de Paulo em Atos 20 e 24, onde ele diz o seguinte: eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, a não ser que eu cumpra aquilo que de Cristo recebi. Mas aqui que ele vai dizer que ele recebeu algo de Cristo em favor do outro, em favor da própria igreja. Então, Paulo não considerava a si mesmo em favor da igreja, basicamente isso. Paulo não considerava a si mesmo em favor dos irmãos. Paulo morria para si mesmo, tomava sua cruz em favor dos irmãos. Entende isso? Então, parece que nós subimos em Gólgota, tomando a nossa cruz, em favor e em benefício da igreja, em favor do povo de Cristo. Cristo não precisa que nós tomemos a nossa cruz por ele. Cristo não precisa que nós morramos por ele. Ele deseja isso, mas em favor do seu povo. Assim como ele morreu não em favor de si mesmo, mas em favor de outros. Entende isso? Então, sacrifício pela igreja, sacrifício pelos irmãos é fundamental na Escritura. E é central para o nosso entendimento de ortopraxia diaconal, ortopraxia cristã. Quase não falei a palavra direito aqui. Ortopraxia significa a prática ou estilo de vida correto, mais ou menos. Orto é uma palavra que significa reto ou retilíneo ou algo do tipo, e praxia é prática de vida ou algo do tipo. É importante essa citação. Sempre os discípulos avaliarem os custos de serem um discípulo. Ele olha para eles e diz, ele usa duas metáforas, duas ilustrações para poder dizer o seguinte: olha, imagina que um rei ele tem 10 mil soldados e vem um de encontro a ele, em oposição a ele, com 20 mil soldados. Esse cara ele tem que parar e avaliar os custos se ele vai realmente seguir com esse empreendimento. Irmãos, o discipulado de Jesus, segundo Dietrich Bonhoeffer, ele acontece dentro do contexto eclesiástico. O discipulado de Jesus ele se torna real, ele se torna palpável quando estamos em igreja. Então talvez a gente precise parar e falar o seguinte: poxa, eu quero ser igreja.
parar e avaliar os custos de ser igreja, que exige realmente sacrifício, luta, batalha, disciplina e renúncia em diversos aspectos, e ver se realmente a gente quer abraçar essa causa. E a palavra de Jesus é muito difícil em relação a isso, porque ele vai dizer, a grosso modo, se vocês estão dispostos a seguir o custo, então desista dessa ideia de ser discípulo, porque é realmente custoso. E eu louvo a Deus porque estamos num contexto de igreja que cobra da gente ser discípulo, e que é realmente custoso, e isso é maravilhoso. Abram comigo em Marcos capítulo 10. Vamos ler do verso 42 em diante. O texto diz, Marcos 10, verso 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, por que nós servirmos? Por que nós somos diaconais, por assim dizer? Por que nós entendemos o serviço cristão como escravidão, como serviço mesmo, como trabalho? Até em relação aos ministros da palavra, normalmente o Novo Testamento vai usar algumas expressões gregas que vai falar acerca de um serviço escravo, como oikonomos ou roperetes. O oikonomos seria o servo domiciliar, e o roperete seria aquele escravo que estava disposto a morrer e ele vivia para poder remar um barco lá no fundo. Então, a Bíblia entende o serviço cristão como escravidão e como serviço propriamente dito mesmo. Então, por quê? Mas por que o serviço cristão é entendido como escravidão? O serviço cristão é entendido desse modo porque, como discípulo de Jesus, nós somos escravos. Esse é o fundamento que Jesus Cristo coloca para nós em Marcos capítulo 10. Então, um fundamento de entendimento pessoal acerca de um discípulo é que ele é um escravo. E o que dá base para tudo isso é o fato que Jesus mesmo colocou a si mesmo como escravo. Então, vamos lá. Escravidão, discipulado, Jesus. É a partir disso que Cristo trabalha a compreensão de servidão. Está claro para vocês? Se ficou confuso isso. Mas é a partir desse entendimento. Jesus vai dizer aqui no último verso: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por escravo, em resgate por muitos. Entende o que Jesus está fazendo aqui? Então, o fundamento da nossa diaconia é a imitação de Jesus Cristo. É porque ele é o paradigma de discipulador e mestre, e nós, mirando nele, nós nos submetemos ao que Jesus faz enquanto aquele que serve. O próprio apóstolo Paulo, ele aponta para o modelo de Cristo. Abra comigo em Filipenses capítulo 2. Paulo vai dizer assim, de sorte, versículo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aqui eu quero parar um momento com você nesse versículo. A palavra utilizada aí para sentimento, como muitos de vocês sabem, é frônesis. E frônesis não se restringe apenas ao sentimento, mas também não se restringe a uma atitude. A frônesis é uma compreensão daquilo que eu devo fazer com uma atuação daquilo que eu compreendo que deve ser feito. Então, sentimento é uma palavra que os tradutores aqui usaram, mas que não traz a totalidade do termo grego. Assim como atitude, na versão NVI, também não traz a profundidade da palavra utilizada aí por Paulo. Paulo está evocando a igreja de Cristo a ser como Jesus, a ter a mesma frônesis que Jesus. E o que a gente pode tirar de aplicação prática aí? De que não basta apenas eu querer cuidar da igreja. Não basta apenas eu ter um sentimento de amor por esses irmãos.
Do tipo, eu amo a minha igreja, eu amo os meus irmãos. Não é esse o sentimento que houve em Cristo Jesus. Também não basta eu ter uma atitude voluntária, do tipo, já que só eu que faço determinada tarefa, então eu vou ter que fazer essa determinada tarefa, senão ninguém vai fazer. Não basta só eu vir aqui, se eu não vier, a igreja não vai estar limpa. Não basta ter o sentimento, também não basta ter o voluntariado. É necessário que a compreensão nos leve a uma ação. Presumir, ou seja, sentir algo pela igreja, não é a mesma coisa que fazer algo pela igreja. Você pode dizer que ama a sua igreja e que cuida da sua igreja sem amar e sem cuidar dela. Você pode dizer, eu amo os meus irmãos, eu amo estar em comunhão sem preservar e cuidar dessa comunhão. Por isso, sentir está muito mais ligado com um presumir do que meramente um atuar. Mas o atuar envolve o sentir, envolve o querer estar fazendo algo. Jesus Cristo, ao longo dessa passagem, não apenas não apenas cumpriu a vontade de Deus do tipo, já que Deus mandou eu ir lá morrer por eles, vou ir lá morrer por eles. Mas não, ele desejou morrer por eles. E por isso que a frônese de Cristo, como muito bem colocou o Adonias aqui, ela precisa ser o alvo da nossa imitação. Nós precisamos prezar pelo sentimento e pela atitude que houve em Cristo Jesus. E aí o versículo vai continuar assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, ou não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo esvaziou. Jesus Cristo, ele passou por um processo de esvaziamento porque ele é o próprio Deus. Ele é Deus. E sendo Deus, para adquirir a forma humana, que é a forma de servo, ele precisou se esvaziar. Isso significa que você deve se esvaziar? Não, porque você já é vazio por natureza. Lembra de Nefesh? Lembra de Gênesis? Nós fomos criados vazios. E a condição do servo é a condição daquele que é vazio. Jesus, para adquirir a forma humana, ele precisa se esvaziar, porque servos são vazios. Conseguiu compreender? O esvaziamento diz respeito à forma de tornar-se servo. Por isso, nós não nos tornamos servos, nós somos servos. Nós fomos criados servos e vamos servir a Deus ou a qualquer outra coisa. Vamos servir a nós mesmos, vamos servir a nossa família, vamos servir aos nossos prazeres, aos nossos gostos pessoais. Nós fomos criados vazios e nós vamos tentar preencher esse vazio com qualquer coisa que não seja Deus. Por isso nós devemos sempre buscar a atitude, o sentimento, a frônese de Cristo. Daquele que não faz o que ele quer, daquele que não faz porque é obrigado, daquele que faz porque ama. Então atua, então se coloca na disposição da ação. Nós precisamos da frônese de Cristo na igreja local. Nós precisamos de pessoas que entendam de que são servos por natureza e, portanto, devem estar na disposição integral de servir o seu Senhor. Porque se não servirmos a Deus, vamos servir a nós mesmos. E é aí que entra a curva da questão. É aí que a gente se pega flexibilizando a questão. Porque deixar de vir ou não se dedicar para fazer algo por conta de conforto, por conta de servir a nossa família, de servir a não desagradar a nossa mãe, a não desagradar o nosso pai, a não desagradar determinado familiar, é servir a si mesmo, é servir a outro que não ao Senhor. Por isso, tome muito cuidado com a forma com que você delibera nas suas questões pessoais. Olha para as questões que se colocam diante de você e estabeleça a sua prioridade. Se a sua prioridade é amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, Ele vai precisar ser a sua prioridade e todas as prioridades dele vão precisar ser suas prioridades. Cristo morreu pela igreja e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos, porque o nosso Senhor, que é o nosso maior exemplo, é o alvo de nossa imitação. A imitatio Christi
ou a imitação de Cristo, ela é o alvo da vida do cristão. E se Cristo serviu a igreja com tudo o que ele tinha, esvaziando-se da sua forma glorificada, abriu mão de sua glória para encarnar e habitar entre nós, nós devemos, como servos, imitá-lo nessa condição. Daquele que não faz o que quer, mas faz aquilo que o Pai o ordenou. 1 João capítulo 2, verso 6, o texto diz de que aquele que tem nele tem essa esperança deve andar também como ele andou. Esse é o fundamento para o discipulado. E a gente entende que, em primeiro lugar, nós somos discípulos de Jesus e depois um dos outros. E que o discipulado horizontal, ele serve essa perspectiva vertical do discipulado com Jesus. Só que, em todo entendimento sobre o discipulado é andar nos passos de quem te guia. É andar o caminho de quem trilhou esse caminho e está te chamando para segui-lo também. Então, se Jesus ele teve em todo o tempo, no fundamento da sua missão, no seu próprio estilo de vida, a ideia servil da coisa, e somos discípulos de Jesus, a lógica dessa coisa é que nós também devemos ter uma postura e devemos ter um estilo de vida servil em relação à Igreja de Cristo. João 13, verso 5, vocês não precisam abrir. É interessante que o texto diz, depois, isso naquele contexto da cerimônia dos lava-pés que vocês conhecem muito bem, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Na antiguidade, no período onde Jesus fez esse ato simbólico aqui, isso era quase correspondente a você estar com a casa limpa para poder receber um visitante, algo do tipo. Ou você pegar uma vassoura para poder limpar, serviços domésticos, que isso aqui correspondia. Então, entenda que Jesus, ele se entende a si mesmo como servo, primeiro, no fato de que ele assume a forma humana, como Tamires diz, mas além disso, ele se humilha como homem também. Então, Jesus, ele age dentro de uma perspectiva de trabalho servil e não apenas no ensino da palavra, ele trabalhou. Isso está ficando claro para vocês. Mas só que Jesus, ele é aquele tipo do cara que se ele tivesse entre a gente aqui, ele pegaria numa vassoura, ele lavaria o chão, ele lavaria um vaso, ele faria esse tipo de coisa. É justamente isso que esse texto corresponde à nossa atualidade aqui na coisa. Então, Jesus, ele era um cara de trabalho servil também. E eu acredito que vocês desejam na vida de vocês refletir a pessoa de Jesus, certo? Eu acho que no maior elogio que alguém chegar para você e dizer assim, nossa, como eu vejo Jesus em você, ou como você é parecido com Cristo. Eu acho que essa é a melhor coisa que você pode ouvir como cristão. Então, é interessante pensar de que quando eu me sujeito, ou me submeto a um trabalho domiciliar, por assim dizer, ou um trabalho doméstico, melhor palavra exata é essa, eu estou refletindo ao próprio Jesus Cristo dentro do contexto da vida da minha igreja. E aí, já caminhando para os nossos momentos finais, é por isso que o caráter daquele que pega na vassoura e é daquele que vai para o púlpito precisa ser o mesmo. Por isso que aquele que pega na vassoura precisa ser cheio do Espírito Santo, assim como aquele que vai no púlpito à frente dar um ensino precisa ser cheio do Espírito Santo. Entende que aqui a questão de hierarquização não é quanto à autoridade. Nós devemos reconhecer o presbítero como sim, como a autoridade que ele tem sobre nós. Nós devemos reconhecer o diácono como sim, aquele que tem um certo tipo de autoridade. Mas a forma e o caráter revelado nesses ofícios, eles precisam estar em unidade a todo e qualquer serviço da igreja. Por isso que a moça do lanche, o rapaz da vassoura, o rapaz que trabalha com a fiação, o rapaz que vem aqui limpar chão, todos esses precisam ter o caráter que reflete a pessoa de Jesus Cristo. Não há uma distinção de serviço na igreja. Há um Senhor e todos os outros servos. Todos nós somos servos de um grande Senhor chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. E nós estamos aqui na disposição de servi-lo. E por isso servimos aos nossos irmãos. E por isso nos dedicamos em colocar o fio, em colocar o negócio na parede, em limpar o chão, em servir lanche, em ficar com aspecto financeiro. Nós fazemos tudo isso porque o nosso exemplo maior é Jesus Cristo e queremos ser como Ele. Portanto, meus irmãos,
nós devemos analisar, e aí a gente já entra na questão da diaconia, né? De que o diácono não é aquele cara que tem habilidade, mas é aquele cara que tem essa compreensão, que tem a compreensão da frônese de Cristo. Por isso que o pastor que está lá na frente, ele não é apenas o cara que tem autoridade, mas ele é também o cara que, como exemplo, pega na vassoura para dizer, olha só, eu quero ser o exemplo de Cristo para essa igreja. Vocês conseguiram compreender? Cara, a única coisa que eu diria, assim, acrescentando para finalizar essa fala da Tamires aí, é que quando a gente olha para 1 Timóteo capítulo 3, me parece que as qualificações a nível de caráter é a mesma coisa de um diácono e de um pastor. Ou seja, um diácono deve ser tão piedoso quanto um pastor deve ser. Não há nada que o difere nesse sentido. A única diferença de um diácono para um pastor em 1 Timóteo capítulo 3 é de que o pastor ensina e tem a incumbência e a responsabilidade da supervisão do ensino e também do ensino sistemático. O diácono não tem essa responsabilidade e incumbência nesse sentido. Ou a supervisão do ensino também. Só que o diácono, assim como o pastor, devem ser homens piedosos de modo equivalente. Devem ser homens cheios de Espírito Santo, homens de oração, homens de Bíblia, de modo equivalente. E é isso que vai determinar um diácono ou não. Não necessariamente a capacidade de servir dele, mas só que o estilo de vida piedoso e o engajamento dele com a própria Escritura, de se voltar-se para Deus e para os irmãos. Retomando só o que nós vimos. Renúncia pessoal, compreensão do amor de Cristo deve levar a nossa atuação na igreja local. E aqui eu anotei alguns campos de atuação na nossa igreja. Nós temos a limpeza, nós temos o louvor, nós temos o lanche, nós temos o trabalho das crianças, nós temos a administração financeira, nós temos o ensino. Cristo é digno de que façamos essas coisas excelentemente. Por isso, como bom escravo, se esmere para apresentar o melhor trabalho. E no final de tudo, olhar para si mesmo e dizer, servo inútil, apenas cumprir com o meu dever, com a minha obrigação. Renúncia pessoal, compreensão do amor e atitude na igreja. A igreja, termino como eu comecei, né? A igreja não precisa de espectadores passivos, mas de participantes ativos que sigam as direções doutrinárias. Nós só podemos dizer que compreendemos determinadas doutrinas quando nós colocarmos elas em prática. Você pode saber muito bem falar sobre diaconia, você pode saber muito bem falar sobre diversas coisas e ainda assim não crer nelas. Nós podemos conhecer diversas doutrinas e não ter fé nessas doutrinas. Como a nossa fé é vista, vai dizer Tiago? Através das nossas obras práticas. Tens fé? Mostre-me com suas obras. Compreende o que nós dissemos a partir da diaconia, nesses encontros? Compreende o que nós falamos acerca de quem Deus é ao longo de todo o ano? Então, vamos colocar em prática. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma colocação? Algum feedback? Mudei minha percepção nisso, gostei disso, gostei daquilo outro.